Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Dr. Vanderlei de Mello com escritório jurídico. A rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552. E a doutora Luciana Mello, se você quiser aí lindas canções em sua cerimônia de casamento ou outras festividades, recepções, faça contato com a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora também, pelo 999676276, 999676276. O contato com o programa Direitos e Deveres, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 98451-3033. 98451-3033. Você pode mandar aí a sua opinião, alguma crítica. Fique à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Semana passada, ou programas anteriores, eu tinha iniciado a falar sobre o feminicídio, uma mudança que há um projeto de lei para alterar alguma coisa no que diz respeito a este crime. Como todos já sabem, o feminicídio é quando o homem mata a mulher, comete um homicídio, numa relação, tem que ter uma relação entre eles, marido e mulher, casamento, união estável, namoro, coisa dessa natureza, que há um relacionamento. Alguma coisa acontece que o indivíduo promove uma agressão que pode se transformar numa lesão corporal de natureza grave, gravíssima. Ou, no caso, nós vamos dizer do feminicídio, que é o resultado morte, resultado final da agressão morte. Então, é o feminicídio, que vem do feminino, da fêmea. E o mundo inteiro vem colocando legislações mais duras, penas mais duras, para inibir ou diminuir este índice de crime. Nós temos dados aí no Brasil que ainda é muito alto com relação a isso. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, mas referindo-se aos dados estatísticos de 2020, no Brasil foram registrados 1.350 feminicídios. 1.350 mulheres morreram no Brasil vítima de agressão perpetuadas pelos seus companheiros. E 230.160 casos de lesão corporal. 230.160 casos de lesão corporal. Então, os senadores, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou na quarta-feira próxima passada um projeto de lei, ainda é projeto, vai passar pela comissão, passou e depois vai ser votado em plenário no Senado, depois vai para a Câmara Federal. Tudo sendo aprovado, vai para a sanção, aprovação do presidente da República, e aí então passa a vigorar como lei. Então, por enquanto, é um projeto. Aprovou, então, como eu disse, que proíbe a tese no tribunal do júri da legítima defesa da honra para o réu. Então, quem pratica o feminicídio, o homem vai ser levado a júri popular. E lá, ele tem direito de defesa. E muitas das vezes, nesse caso, o advogado de defesa utiliza uma tese chamada de
legítima defesa da honra. Isso acabou sendo incorporado no direito, apesar de não ter explicitamente escrito isso como uma tese de defesa, mas é lançada dentro da chamada legítima defesa da honra. E o que pode ser isso, citando um exemplo? A mulher traía o homem, então ele descobriu, pegou no flagrante, teve aquela emoção fortíssima e cometeu aquele homicídio, feminicídio. Então, essa tese não vai poder mais ser utilizada pela defesa, mesmo que de fato tenha acontecido desta forma, de o sujeito encontrar a mulher numa situação de flagrância, traindo. Aí foi tomado pela aquela emoção e veio a praticar o feminicídio. Então, essa tese não será mais argumentada pela defesa para a absolvição do acusado no tribunal do júri. E também, quando se fala em legítima defesa da honra, nós estamos referindo especificamente, em aspecto maior, na violenta emoção. Então, essa também não vai ser usada mais por defesa em júri. Então, vai ser cerceado o campo de atuação do advogado de defesa, porque não vai poder entrar naquela tese, navegar naquela tese da violenta emoção. Estava lá discutindo, uma discussão muito calorosa, e joga isso, joga aquilo, quebra isso, quebra aquilo, e aquela gritaria, aí a pessoa ficou tomado de uma violenta emoção, que, entre aspas, perdeu a cabeça e praticou aquele ato translocado, culminando com o feminicídio. Essa tese a defesa utiliza. A pessoa é boa, o sujeito é tranquilo, mas a discussão estava numa situação incontrolável, xingamentos, empurra, e aquilo joga uma coisa, joga outra, de repente o sujeito dá uma facada, dá um tiro, porque estava com a cabeça já fora de controle. E isso a defesa usa como forte emoção. Também não vai ser mais usada no feminicídio. Estão fechando o cerco em cima disso aí. Argumentam alguns estudiosos do direito que isso é um cerceamento de defesa. Isso é tudo tese, né? Mas muito difícil para isso ser revogado, se esse projeto virar lei, terá que ser por outra lei. Ou então, havendo algum recurso ao Supremo Tribunal Federal para declarar a lei inconstitucional, chama através do MADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, para declarar que há uma coisa inconstitucional, porque vai mexer na plena capacidade que tem o advogado de usar todos os argumentos necessários para a defesa do seu cliente. Mas, por enquanto, é isso aí que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e que agora vai tramitar. Acredito que, em pouco tempo, isso seja votado, aprovado e vai virar lei, endurecendo cada vez mais a rigidez da lei com relação aos casos aí de feminicídio. Interessante, falei em Supremo Tribunal Federal. Esta semana, os ministros do Supremo aumentaram o próprio salário. Então, eles mesmos que votam se o salário precisa ser aumentado, a quantos % vai ser aumentado, e resolveram que vai ter um aumento de 18%, indo cada ministro do Supremo Tribunal Federal receber aí um salário em torno de mais um pouco girando ali nos R$46 mil. Isto
gera um efeito cascata enorme, porque praticamente todo o judiciário, salários de juízes, promotores, utilizam esses teto do Supremo Tribunal Federal. Então, se aumentou para o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai aumentar para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça Militar, tribunais regionais federais, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta regiões, os juízes de primeira e segunda instâncias, os juízes de Tribunal de Justiça dos estados, dos 27 estados, e mais o Distrito Federal. E isso vai gerar uma despesa de bilhões. Não tenho ainda o número exato. Então foi essa agora. Isso vai depender da aprovação agora. Eles têm o privilégio de eles mesmos aumentarem o salário deles. E a porcentagem que vai aumentar. Isso agora vai para o Senado. Cabe ao Senado concordar ou não com isso aí que foi proposto, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Eu agora quero ver se os senhores senadores vão ter a coragem de discordar deste aumento para o Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, vai gerar um efeito cascata que vai praticamente todo o sistema judiciário brasileiro vai ter o seu salário aumentado também. Vamos aguardar. E eu tinha falado também em alguns programas passados de um projeto que tinha sido aprovado nas comissões no Senado, na Câmara Federal, a respeito dos métodos contraceptivos. Laqueadura, na mulher que quisesse, então, não quer ter mais filho, por razão de íntima dela, não quer ter um direito que ela tem de prevenção, de prevenir. Então, a lei dizia que tinha que ser maior de 25 anos, tinha que ter autorização do companheiro, do marido, e agora o que ficou, o projeto aprovado, é que baixa para 21 anos a mulher decidir se quer ter mais filhos ou não. Se não quiser, ela pode então dar ingresso ao pedido de uma cirurgia para que ela então não venha mais a se engravidar. A partir de 21. Mas, se ela já tiver 2 filhos ou mais, não precisa nem dessa idade mínima de 21. Já pode ser de 18 para cima. E também não vai precisar dessa autorização, vamos dizer, dessa concordância do marido, do companheiro, do pai do marido ou do companheiro. Em votação simbólica, né, o plenário, por esses dias agora, próximo passado, aprovou também na quarta-feira um projeto que facilita o acesso à contracepção. Determina prazo máximo de 30 dias para a disponibilização de métodos contraceptivos, reduz a idade mínima para a esterilização voluntária, né? E permite que esse procedimento seja feito no período do parto também. Então a mulher vai ganhar um filho, mais um filho, ela já diz, olha, eu vou parar por aqui, não quero mais, entendeu? Então o SUS vai ter que já fazer ali a interrupção, fazer a cirurgia para reduzir, para fazer a esterilização da mulher. Pode ser feito no próprio parto. E isso tem suas vantagens, porque a mulher tem um filho, não quero ter mais. Esse é o primeiro e o último, ou é o último. E vai querer fazer. Então vai marcar para outro dia, sabe lá quando, entra na fila. É mais uma cirurgia e mais um calendário a ser preenchido. Então é uma economia de tempo, de verba, que já faz tudo ali no momento mesmo. Então se for uma cesárea, já aproveita, já faz também a esterilização.
Então isso aí vai vir ajudar muitas mulheres aí. Mesmo havendo aí uma farta distribuição gratuita de métodos contraceptivos, pílulas anticoncepcionais, à vontade aí nos postos de saúde para ser distribuído para as mulheres, preservativos também distribuídos nos postos de saúde para os homens, e o índice de mulheres que se engravidam é muito grande. E uma menina, uma moça nova, 17, 18, 19 anos, já tem 3, 4 filhos. Então, e ela fica numa situação que está difícil, precisa parar com isso. Então agora ela pode procurar o sistema de saúde e pedir então para que seja feita essa cirurgia. Esse projeto teve uma aprovação muito rápida pelo Senado, devido à sua relevância. Então, como eu disse, cai de 25 para 21 anos de idade, a idade mínima em homem também, viu? Homem que quiser fazer a vasectomia também, tá? E cai para 21, mulheres de capacidade civil plena, tem que estar com a capacidade civil plena, tudo, né? A pessoa não pode ter nenhum tipo de problema mental. Tem que ser voluntário, a pessoa que tem que querer, não é ninguém falar, não, vai fazer, não. Ela tem que assinar um termo que vai querer. E esse limite, então, como eu disse, não é mais exigido de 21 anos para quem já tem no mínimo 2 filhos. Então pode começar aos 18. Isso vai melhorar e muito. Também falei aqui outro dia, e alguns telespectadores aí pelo WhatsApp, me perguntando aí a respeito uma matéria jurídica que foi muito comentada aí em toda a mídia, que é a respeito de uma lei que acaba com essas saídas temporárias de presos condenados e que estão no semiaberto, e que é conhecido como saidinha, e que agora, com essa nova lei, está extinto essa benesse, esse benefício. Então, a Câmara dos Deputados acabou na última quarta-feira com o fim da chamada saidinha temporária dos presidiários. Foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se empenhou muito em dar rapidez também nesse texto já aprovado pelo Senado. Isso já tinha sido aprovado lá pelo Senado. Mas só que no Senado, eles aprovaram o texto dizendo o seguinte: para a saidinha, os presos teriam que passar para uma avaliação psicológica, feita por perito criminal, por psiquiatra, uma avaliação psicológica se esse elemento, esse indivíduo, esse homem, essa mulher, tem condições mentais, psicológicas, de poder ganhar o benefício dessa saidinha temporária, de 5 dias, em algumas ocasiões do ano, se ele tem, e seu comportamento não vai afetar a segurança pública. Esse era o projeto do Senado. Mas, a hora que chegou na Câmara, eles modificaram. Então, o que acontece? Já não tem saidinha nenhuma. Estando o sujeito com bom da cabeça ou não tem saidinha. Como eu disse, esse exame criminológico para a concessão da saída temporária que foi aprovado no Senado. Com essa proposta já tinha uma urgência aprovada. E a lei atual permite que os condenados no regime semiaberto saiam temporariamente para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. A legislação prevê o benefício a detentos com comportamento considerado adequado e que já tenham cumprido no mínimo 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. Quer dizer que até então era só um documento do presídio dizendo que o sujeito, o presidiário, estava no bom comportamento. Então, e já tinha cumprido 1/6 da pena,
caso primário, ou 1/4 da pena, caso reincidente, com o atestado emitido pela direção do presídio de que ele estava num bom comportamento, ele já entrava na fila para ser beneficiado com as saidinhas. 5 saidinhas por ano, 5 saidinhas. Natal, passagem de ano, Carnaval, Dia dos Pais, Dia das Mães. E essa saidinha é de até 5 dias. Após isso, retorna-se. Foram vendo que grande parte deles não retornavam. Passavam a ser considerados fugitivos. Grande parte não, vou modificar. Uma parte, que eu não tenho o número exato. Uma parte ganhou benefício, não fez por onde merecer mais benefícios, não voltou. Outra parte, além de não voltar, comete outros crimes estando em liberdade. Então, por isso que o Senado resolveu fazer o quê? Não, agora vai ter que ter também um laudo do psiquiatra, do psicológico, dizendo que a pessoa está em condições de retornar à sociedade. Isso chegou na Câmara Federal e os deputados falaram, não vão acabar com esse negócio de saidinha, e de fato acabou mesmo. Volta agora para o Senado, porque aquilo que tinha vindo do Senado para a Câmara foi modificado. Então tem que voltar ao Senado, que é a casa legislativa onde nasceu o projeto de lei e onde foi aprovado. E então agora vamos ver o que é que o Senado vai decidir sobre essa matéria. Então, na Câmara dos Deputados, foi uma votação muito grande, favorável a acabar com essa saidinha. Foi por uma aprovação com mais de 400 deputados votando favoráveis. Os partidos de esquerda votaram contra. PT, PSOL e por aí vai, votaram contra o corte da saidinha. Agora, é bom que se diga que são poucos países do mundo que têm esse tipo de benefício. Então é uma coisa a ser pensada, estudada, se de fato isso vem colaborar com a ressocialização do condenado ou não. Se vale a pena dar esse benefício ou não. Entenderam os deputados que não vale devido, como eu já disse, ao tanto de problema que surgem, porque uns poucos que cometem crimes quando saem nesse período da saidinha, acaba prejudicando aqueles outros que saíram, se comportaram bem e retornaram na data que tinha retornado. Então, os bons acabam pagando pelos comportamentos dos maus. Já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta. Vamos falar agora de eleição. A campanha eleitoral começa agora em 16 de agosto. Então, por enquanto, estão só esquentando os motores, né? Os tambores. Pré-candidato, convenção de partido, escolhe daqui, escolhe dali, aprova. Já tem aí os candidatos já estão indo a campo, mas não foi dada a largada. Mas vai ser no dia 16 de agosto. E a propaganda? No dia 26 de agosto. Será iniciada, então, como eu disse, no dia 16 de agosto. Esta marca
essa data aí de 16 de agosto, marca o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral, caminhadas, passeatas, carreatas, motociatas, ou atos de campanha eleitoral. Fica autorizado também a propaganda na mídia, na imprensa, tanto na mídia impressa e na internet também. O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Então vai voltar, você aí, telespectador, pode preparar que daqui no dia 26 de agosto vai começar os horários eleitoral, propaganda eleitoral gratuita. O período, então, agora a propaganda que vai começar no dia 16, vai até o dia 1º de outubro. Na mídia, rádio, jornal, televisão, termina no dia 30 de setembro. 30 de setembro, 26 já vai ser um mês praticamente. Esse prazo foi até reduzido, porque em outras ocasiões de eleições o prazo era maior. Né? Então, de 26 de agosto a 30 de setembro, ligou a TV, você pode estar vendo lá. De repente vai aparecer, porque já tem os horários já previamente definidos, que vão aparecer as incursões de propaganda eleitoral gratuita. Gratuita para quem? Para os candidatos. Mas e as empresas de mídia não vão ganhar nada com isso? Vão abater em impostos. Então, no rádio e na televisão, proibida a propaganda paga por candidatos. Então, o candidato não vai ter que pôr a mão no bolso para nada, porque já tem uma verba astronômica do fundo eleitoral para os partidos. Então, se além dessa dinheirada toda, o candidato ainda começar a usar dinheiro próprio, é proibido. Vai dar problema. Então, proibida a propaganda paga por candidatos no rádio e na televisão. Televisão e rádio vai ter que fazer somente o que está vindo do Tribunal Regional Eleitoral. Somente o que está determinado. Candidatos participam do horário eleitoral gratuito e das inserções na programação. É só nisso. Já vem gravado pelo partido. As TVs vão só retransmitir. O tempo de cada partido é calculado pelo tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. O partido que tem mais deputados na Câmara dos Deputados vai ter mais tempo de TV e de rádio. Nas ruas, é autorizada a distribuição de folhetos, instalação de mesas móveis nas ruas e bandeiras ao longo das vias públicas. Geralmente nos sinais, nas esquinas, o pessoal lá balançando a bandeira, distribuindo o santinho, vai ser permitido. Nos bens públicos ou privados, nas propriedades públicas, prefeitura, do estado, da federação ou privado, propriedade particular, não é permitida a fixação de propaganda eleitoral em muros, árvores e jardins públicos, nas cercas ou em tapumes. Então tem que prestar muita atenção nisso aí, candidato. Entrega material para o cabo eleitoral e o cabo eleitoral então vai sair colando isso para todo lado. Tomem muito cuidado com isso. Então vou repetir aqui. A instalação não é permitida a fixação de propaganda eleitoral em muros, árvores e jardins públicos, estou falando públicos, nas cercas ou tapumes. Nos bens privados, na propriedade particular, a propaganda é limitada a adesivos de meio metro quadrado e deve ser voluntária. Então, o sujeito tem sua casa, tem seu muro, ele poderá ali permitir que se coloque uma propaganda de quantos candidatos, ou o candidato, isso depende do proprietário, né, do morador, de quem estiver no imóvel, mas deverá ter tamanho reduzido, né, de meio metro quadrado. Um cartaz, vamos assim dizer.
E nos veículos? É autorizada a utilização de adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Então, no vidro traseiro poderá ser coberto de fora a fora. Mas tem que é chamado ali de microperfurado. Então, se for para fazer no para-brisa, no vidro traseiro inteiro, é um sistema, um adesivo chamado microperfurado. E vai ser permitido no vidro traseiro. Outras partes do veículo, nos vidros laterais, vamos dizer, os adesivos terão dimensão máxima fixada de 50 por 40. 50 por 40. Então ali pode ser colocado ali, ó, o rosto do candidato, o nome, o número, o partido e o número, fica à vontade. Carro particular, tá? E na internet? Essa aí que é o problema, hein? Na internet. A divulgação de fake news é crime. Agora, o que é fake news? Traduzindo, notícia falsa. E, pelo que eu tenho entendido até o presente momento, notícia falsa é quando não agrada um determinado segmento político. Aí é notícia falsa. E quando agrada, não é notícia falsa. Os candidatos poderão ter sites e enviar mensagem para endereço cadastrado gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. É liberada a propaganda em blogs, redes sociais, sítios e aplicativos de mensagens instantâneas. Então você aí tem o WhatsApp, vai receber muito. Jornais e revistas, está autorizado também a propaganda paga de candidatos até antevéspera das eleições com limite de tamanho. Então tem já os limites de tamanho para fazer propaganda pago pelo candidato no jornal e revista. E os comícios e carros de sons são autorizados das 8 à meia-noite. Carro de som, comício. Carro de som deve limitar o ruído a 80 decibéis. Quero ver quem é que vai ficar atrás do carro de som, conferindo se tem 80 decibéis. E o comício de encerramento de campanha poderá se estender até às 2 horas da manhã. Showmícios são proibidos. Onde artista vai cantar lá no comício, conjunto, está proibido. Já estava, né, nas eleições passadas. Tinha mais coisa para falar, o tempo é curto, mas voltamos a falar nesse assunto. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.